Olá, turma, sejam bem-vindos. Esse é o nosso workshop de JavaScript. Eu sou a Adriana, os demais componentes da equipe são a Ayrton, Gabriel, Jonathan e o Wallace. Eu trouxe um pouquinho da nossa agenda, o que é que a gente vai falar nesse workshop, né? Até porque JavaScript tem um mundo muito grande, né? Bom, primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução, né, um pouco sobre o JavaScript, tudo que você precisa saber para preparar o seu ambiente para você começar a codar em JavaScript. Depois você vai aprender como inserir JavaScript no seu HTML. Logo em seguida, você vai aprender a fazer seu primeiro Hello World em JavaScript, né? Começando da melhor forma possível. Depois disso, você vai aprender um pouco da sintaxe e funções também em JavaScript, né? Aprender um pouco mesmo como programar em JavaScript. Depois a gente vai para um próximo nível, né? Que é o que é a DOM e como manipulá-la. Logo mais você vai saber o que é. Depois você vai aprender a como criar a sua própria função. E depois a gente vai um pouquinho além, que é vamos ver um pouco sobre JavaScript assíncrono. E por último, o momento mão na massa, que é a hora do desafio, né? O desafio prático que a gente preparou para vocês. E por último, os nossos contatos. Muito bem, eu sou Gabriel Trindade e agora vamos ver um pouco sobre o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação que permite criar conteúdos dinâmicos, controlar multimídias, imagens animadas e muito mais coisas. É uma linguagem leve, interpretada e baseada em funções, baseada em protótipos, multiparadigma e dinâmica, suportando estilos de programação como orientação a objetos, imperativos e declarativos. Como surgiu o JavaScript? Como muitos de nós já devem ter escutado, né? A internet surgiu ali por volta dos anos 90, né? Com Tim Berners-Lee, né? Mais especificamente a www, né? Surgiu nesse período. Já o JavaScript surgiu em 1993, no Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Nesse período, foi criado o primeiro navegador gráfico, o NCSA Mosaic. Pouco tempo depois, alguns meses, os pesquisadores da Universidade de Illinois participaram da criação, da fundação da empresa Mosaic Communications, e lá desenvolveram o JavaScript por mais algum tempo. Os anos foram passando e a Microsoft entrou na jogada, utilizou das ferramentas, né, do JavaScript e criou o tão famoso Internet Explorer, nesse período, em torno de 95 ou 96. Nesse período também entrou na jogada a SCMA Internacional. Ela veio para trazer a padronização da linguagem, né? Regras, definições, né? E até hoje ela traz, né, essas novidades, essas regulamentações, e de lá para cá houveram diversas atualizações, diversas mudanças, e a última grande mudança foi em 2017. Agora, mercado de trabalho, né? O JavaScript, ele te permite criar sites do zero. Com JavaScript você consegue construir belos sites, né? Tanto a parte de front-end quanto a parte de back-end você consegue fazer. O JavaScript é a linguagem mais popular do planeta, é a mais utilizada, é a mais conhecida, é a mais difundida. Hoje o mercado está muito aquecido, com home office, né? Com estudo remoto, como esse que estamos fazendo aqui, e outro grande atrativo são os salários, né? A média salarial hoje em dia está por volta de R$ 5.500 para desenvolvedor, programador de JavaScript. Um desenvolvedor júnior, hoje em dia, está ganhando mais ou menos uma faixa de 3.200, 3.300. Um programador iniciante. Então tá aí bons valores para se começar no mercado de trabalho de JavaScript. Nossa equipe trouxe essa sátira muito interessante. No primeiro quadrinho, a jovem diz, olha, o front-end, aquilo ali. Aí o jovem diz, aquilo ali é back-end. Depois eles olham direito e diz, olha, são os dois. Aí ela diz, são os dois. E no outro quadrinho a gente tem o JavaScript. E por último, odeio ele. Isso mostra, né, que o JavaScript ele tem essas duas vertentes de você ter o acesso, né, ao back-end e também ao front-end. Você pode manipular os dois lados, os dois mundos, né? E agora, como começar? Colocando a mão na massa. Bom, basicamente existem duas formas de você começar a escrever seus códigos JavaScript. A primeira forma, e mais convencional, é instalando programas. Um primeiro programa que é necessário instalar é uma IDE,
um software capaz de que você possa escrever os seus códigos, né, propriamente dito. Aqui a gente traz como exemplo o Visual Studio Code. Deixamos um link aqui no slide para download. Tem outras opções também, como o Sublime ou Sublime, tem diversas outras por aí. E também é necessário um navegador, como, por exemplo, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera, o Safari e tantos outros que tem. E deixamos aqui também o link disponível. Nós codificamos na IDE e constatamos, né, verificamos, testamos, observamos o nosso código no navegador. A outra forma é codificar diretamente na web, né? Hoje em dia existem sites que você pode codificar e rodar o seu código direto no navegador, fazer tudo num lugar só. Trazemos aqui como exemplo o PlayCode, deixamos o link aqui, e também o JS Fiddle, também é um site muito bom para fazer testes, né? Escrever seus códigos ali, JavaScript. Existem muitos outros, né? Mas só trouxemos aqui alguns exemplos. Bom, galera, agora que vocês tiveram essa introdução, é muito importante vocês aprenderem como realmente inserir o JavaScript no seu HTML. Até porque vocês vieram do workshop de HTML e CSS e é muito importante, né, unir o melhor desses dois mundos. Bom, tenho certeza que alguns de vocês já viram essa imagem em algum lugar, tá? Sobre o quanto o JavaScript, o HTML e o CSS se relacionam. Muitos falam que o HTML é como se fosse a estrutura, né, de um corpo. É como se fosse, literalmente, os ossos, né? Porque são as tags, é o conteúdo, né? Literalmente, o que é que vai aparecer na página, em formato de texto, em formato de imagem, é o conteúdo. O CSS é a estilização, né? É a parte que, como muita gente fala, né? É a parte que deixa bonitinho. Mas, na verdade, o CSS ele é muito poderoso, pode fazer muitas coisas, inclusive até animações. E o JavaScript é o que dá vida à página. É literalmente aquele momento que você está ali navegando, do nada aparece um pop-up na sua frente. Isso é o JavaScript também atuando. E, além disso, tá? O JavaScript ele tem inúmeras funções e a gente vai falar bastante também um pouco sobre isso, mas é só para a gente ter em mente que o JavaScript é o que dá mobilidade a essa estrutura, né? Mobilidade nesse sentido. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? A gente vê você vai ver muitas imagens assim ao longo da sua carreira nessa área. Bom, sem mais delongas, tá? Existe uma tag chamada script, que é onde você adiciona o código JavaScript a uma página HTML, tá? Essa tag script, ela pode ser inserida de duas formas. A primeira delas é você inserir códigos na própria página, no caso, inline, e o segundo é relacionando um arquivo externo na página. A gente vai ver as duas formas, que as duas formas são utilizadas, tá? Depende muito do que você vai fazer, do seu estilo, do que você, se for uma coisa breve, faz sentido colocar o script, se não, você vai referenciar, assim como é possível você referenciar o CSS. Aqui a gente tem um exemplo de inserir os códigos na própria página, né? Você usa dentro do HTML, tá? Quando falo na própria página, é no HTML. Você tem ali a tag script, que vai ter ali o tipo text, e aí nisso, dentro desse text barra JavaScript, e aí dentro dessa tag script você vai ter por exemplo, né? Um alert Olá Mundo. Aqui é um exemplo, tá? Tudo que existe dentro do script é JavaScript. Então, essa é a tag, onde dentro dessa tag você vai conseguir inserir tudo referente ao JavaScript, todas as ações que você vai utilizar o JavaScript. Bom, eu sei que nem tudo aqui vai fazer sentido aqui nesse primeiro momento, mas muito em breve todos esses elementos farão sentido. Assim como você deve ter visto como você anexar o CSS na página, é bem similar também como anexar o JavaScript. A diferença é que a gente tem essa tag script aqui. Bom, eu sei que muita gente deve ter essa dúvida de qual é o melhor lugar dentro do HTML para inserir a tag script, tá? E esse é o momento aqui, dica, antes do fechamento da tag body. O que isso quer dizer no fim da página, tá? Por quê? Isso tem relação com a renderização dos elementos na página. Isso a gente vai falar também um pouco sobre, na parte de DOM, vocês vão entender um pouco mais sobre essa parte de renderização. Mas, colocando a tag script no final da tag body, os elementos da página são carregados antes da execução pelo browser do que foi especificado dentro da tag, ou então pelo atributo src, bloqueando assim a renderização do restante da página. O que isso quer dizer? Se por acaso, se a gente por acaso tiver um elemento, se eu colocar a tag script no início
e eu estiver referenciando um elemento dentro dessa tag script e esse elemento está abaixo da minha tag script, ele não vai ser referenciado, ele não vai ser, vai gerar um erro, tá? Por quê? A tag script, após a tag script ela ser renderizada, nada mais é renderizado. Então, isso acaba gerando um erro. Então, a ideia é que a tag script seja a última coisa que estiver dentro da tag script, você já vai ter sido renderizado anteriormente, tá? Os elementos que estiverem se relacionando na página. Agora, a gente aqui tem um exemplo de como fazer o seu primeiro Hello World em JavaScript. Então, o que a gente tem, tá? Nesse caso, eu utilizei a tag script dentro do HTML e perceba que ela é no final, né? No final é a última coisa que eu coloco. Por mais que nessa página não tenha muitas coisas, né? Só tem o título e realmente o script. Aqui é um exemplo da gente fazer um Hello World utilizando apenas JavaScript. Nisso a gente vai ter um wallet, né, com Hello World. Essa é a forma que a gente também tem de fazer também um Hello World em JavaScript. Existem outras formas, utilizando console.log, utilizando o console, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso depois. Olá, pessoal. Meu nome é Wallace e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a sintaxe e um pouco sobre as funções também no JavaScript, né? Que é algo bem básico, né? Aquilo que geralmente a gente aprende lá em lógica de programação, tal. E cada linguagem apresenta a sua sintaxe, a forma de como você faz as coisas básicas ali. E JavaScript também tem sua própria forma, né? Então, vamos em frente. Primeiramente, gostaria de apresentar o console. Aqui é a forma mais básica de você ver o que está acontecendo no seu código JavaScript. Então, é bem fácil de você acessar. Você deve ter, obviamente, o navegador no seu computador. Então, basta clicar a tecla F12 e buscar a partezinha de console, que está aqui nessa aba pequena. E daí você já pode mandar instruções direto aqui nessa parte branca daqui. E assim que você der Enter, já vai aparecer o resultado logo depois. Então, aqui é uma parte um pouco mais aproximada, né? Dá para ver melhor. Então, aqui dá para ver que a gente pode diretamente mandar comandos no console e ele já exibe logo abaixo. Então, é a forma mais fácil de você testar. É só basta abrir o navegador e clicar na tecla F12 que você já pode testar o resultado dos seus códigos. Bom, sintaxe do JavaScript. Primeiramente, né, muita coisa no JavaScript, ele tem semelhança com Java, então a gente vai ver que algumas coisas, para quem já viu Java, na orientação a objeto, vai notar muitas coisas parecidas, né, no JavaScript, mas também o JavaScript herda muitas coisas de outras linguagens, como o Python, por exemplo, né? Então, algumas outras coisas, como, por exemplo, alguns tipos do laço for, já tem, mas no Python, na linguagem Python, o que no Java não tem. E aqui é uma linguagem case sensitive, então isso quer dizer o quê? Que ela diferencia letra maiúscula de minúscula, e como botou aqui no exemplo, var idade com i minúsculo é diferente de var idade com i maiúsculo. E aqui outra coisa também sobre JavaScript é que ela suporta o conjunto de caracteres Unicode. E o que isso quer dizer? Que você pode atribuir como variáveis aquelas palavras com acento, né? Como, por exemplo, aqui essa palavra aqui em alemão, ou até no próprio português, o tio, ou C cedilha. Então, a primeira variável, você vê que aqui tem a atribuição da string pendente, e na segunda, em andamento. E quando você digita as variáveis no console, você vê que ela realmente entrega o resultado diferente, comprovando que a diferença entre o S minúsculo e o S maiúsculo no JavaScript, nas variáveis. O JS é uma linguagem de tipagem dinâmica, portanto, é dispensado informar o tipo da variável, reduzindo suas declarações a somente 3 tipos. Esses 3 tipos são var, let e const. Então, você pode declarar uma variável no JavaScript e começar já a digitar o dado que você quiser, o valor que você quiser. E até então você não vai saber se aquela variável é do tipo string, é do tipo número ou do tipo booleano. Mas há um método no JavaScript que você pode descobrir o tipo da variável que você digitou, que é o type of, e aí entre parênteses você coloca o nome da variável, e aí vai te retornar o tipo, né, que você declarou, que você atribuiu àquela variável.
Mas você deve estar se perguntando qual a diferença entre as declarações var, let e const, né? Então, primeiramente, é bom a gente separar as duas em dois pacotes, né? O var e let é variável. Então, você consegue declarar, inicializar, atribuir valores e alterar durante o seu código, né? Já o const funciona como uma constante. Então, você consegue inicializar, atribuir um valor e depois disso você não consegue mais alterar, até porque é uma constante. A diferença agora entre var e let, né? Já que as duas são variáveis, o que diferencia uma da outra? Bom, o var, primeira diferença básica entre elas é o escopo, né? Então, o var é tida como um escopo de função e aqui nesse código aqui, por exemplo, você tem uma função aqui, exibe mensagem, e aí tem aqui variável mensagem fora do if, atribuir uma string abacaxi. If true, que aqui é uma condicional, e aqui tem outra variável mensagem dentro do if, banana, né? Atribui banana. E aqui você começa a printar. Primeiramente, dentro do if true, você vai botar aqui console.log, mensagem dentro do if. Então, você já vê que já vai printar aqui banana, né? Que é a mensagem dentro do if. E aqui, já saiu do if, você vai printar de novo. Você vai printar a mensagem fora do if e você vai conseguir printar o abacaxi. E no último console.log, você vai conseguir novamente printar a mensagem dentro do if, que no caso é a banana. Pode não fazer tanto sentido agora, mas quando a gente botar na variável let, vocês vão ver a diferença entre eles, né? Então, aqui está a let, né? A declaração do tipo let, ela é de escopo de bloco. Então, o que isso quer dizer? É que você declara ela dentro de um bloco e, ao sair daquele bloco, aquela variável deixa de existir. Então, aqui no var, você declarou uma função aqui dentro do if, mensagem dentro do if. O if é considerado um bloco. Então, a mensagem printar aqui dentro é ok, porque está dentro do bloco if. Só que aqui fora do bloco if, ela não deveria printar se fosse uma variável do tipo de bloco. Mas como a var ela é uma variável do tipo de função ou até global, o escopo global ou função, você consegue printar ela fora do bloco. Então, aqui é o que acontece na variável da declaração do tipo let. Você tem aqui, dentro do if, você vai declarar uma var de escopo função, que é abacaxi, e um let escopo bloco banana. Logo depois, você vai printar escopo bloco, e aí você vê que vai exibir a mensagem banana. E agora, fora do escopo do if, né, do if true, você vai tentar printar novamente. Aí você vai dar um escopo função e vai aparecer abacaxi. Por quê? Porque a declaração do tipo var, ela é de escopo de função ou até global. Então, ela mantém o seu valor fora do bloco, no caso do if true. Mas quando você tenta printar aqui o console.log escopo bloco, você vê que exibe aqui um erro aqui de que o escopo bloco não está definido. Por quê? Justamente porque a declaração do tipo let, ela é um tipo de escopo de bloco, então depois que saiu do bloco if, ela deixa de existir, basicamente por isso. Outra diferença entre var e let é o fenômeno do hosting, né? Em JavaScript, toda variável é elevada ou içada, que se chama o hosting, até o topo do contexto de execução. Esse mecanismo move as variáveis para o topo do seu escopo antes da sua execução do código. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos observar o código aqui de exemplo. Você tem uma função, var exibe mensagem, function. Com esse host, né, essa elevação ao topo do contexto, você consegue declarar, no caso, você consegue usar a variável antes mesmo de a declarar. Então, você vê aqui que você tem aqui uma variável mensagem e foi atribuída a ela a palavra abacaxi. E depois você conseguiu printar esse console.log de mensagem e exibiu aqui no console. Só que só depois você vai vai declarar essa variável. Por que isso acontece? Né? Meio contra-intuitivo com as outras linguagens, mas é porque no JavaScript tem esse fenômeno do host, né? Que o que acontece? Quando você executa o código todo, ele antes procura por todas as variáveis e eleva para o topo do contexto. Então, dessa forma, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive, é possível também você usar, né,
a variável sem sequer declarar. Então você vê que aqui você nem botou var mensagem abacaxi e ainda assim ela printou normalmente. Então, uma outra questão desse host é em relação, inclusive fazendo parênteses, a gente geralmente é considerado uma boa prática de programação você considerar o let, né, preferir o let em vez da declaração do tipo var. Porque, pelo fato do var ser um tipo de declaração global, você pode perder o controle das suas variáveis, né? Porque pode acontecer de você estar em uma função, atribuir alguma coisa a uma variável, sendo que ela vai afetar uma outra função que está rodando. Então, é sempre preferível, quando possível, utilizar let. E aqui, nesse código exemplo, a gente vai ver um dos problemas do var, né, que pode causar muito problema no seu código. Então, tem aqui, if alguma variável negada. O que acontece aqui de estranho? Essa alguma variável ainda não foi declarada. E como é intuitivo, né, a condicional if, ela tem que avaliar aquela variável ali, se ela é verdadeira ou falso, para entrar no bloco if, né, do true. Então, veja, if negado alguma variável, aí vai aqui dentro do if, console.log vai executar, e qual o valor de alguma variável? Logo após ele tenta printar aqui alguma variável. E depois disso, você declara alguma variável como true, e logo depois você tenta printar de novo. Então, veja o que acontece aqui como saída. Ele executou o console.log como undefined, o que é estranho, porque você só declarou a variável depois que entrou no if. Como é que ela avaliou a condição antes de entrar? Então, é uma coisa contraintuitiva do var que se dá devido a esse host, né? Já com let, né, como ela não tem esse fenômeno do host, não é possível você fazer esse tipo de coisa. Então, aqui é um código parecido. Você tenta botar o if em alguma variável e vai tentar printar da mesma forma como no var. Vai executar e qual o valor de alguma variável. E logo depois você vai declarar. Só que daí, quando você vê aqui embaixo, você vê que nem printou o primeiro console.log. Por quê? Porque não ocorreu o host. Então, essa variável aqui não foi elevada ao topo do contexto. Então, o JavaScript ainda não sabe o que é alguma variável. Então, aqui é um meme, famoso meme, que vai dizer, né, sempre que preferível, prefira let, né, var queira distância sempre que possível. E agora, a constante, né, o const, qual a diferença entre ele, né? Primeiramente, o const possui escopo de bloco, como o let. Então, no caso do if, que acabamos de ver, depois que você sair do bloco if, vai deixar de existir. E a principal diferença é que ela não pode ser modificada. Então, quando você declara uma variável do tipo const, você tem que, logo após você dar o nome, você tem que atribuir um valor a ela. Você não pode simplesmente dizer const variável 1 e deixar lá. É obrigatório que você dê algum valor logo de início, porque depois você não vai conseguir mais modificar. Com isso, você resolve os possíveis problemas com inicialização undefined, dos tipo var e let. Por quê? Porque com let, você vê aqui, você consegue simplesmente botar o nome let var 1 e deixar lá. Aí ela vai ficar como undefined. O var, mesma coisa. Já no const, quando você tenta declarar e não dar um valor inicial, você vê que dá um erro, porque é obrigatório que você declare antes. Então, aqui tem uma tabela rápida, né, de comparação. E aqui o const não é escopo global, nem o let. O var o function scope, tanto todos três são. O de escopo de bloco o const, let e o var não é. E aqui é o que pode ser reatribuído. No caso do const, como eu falei, ela é fixa depois que você declara. Aqui tem uma comparação rápida entre as três, né? Então, a variável, considerando que ela está dentro de uma caixinha, através de outra função, alterar o que está dentro da variável, né? Não, a caixinha, na verdade, é a variável. Então, você consegue depois alterar o valor que está dentro da caixinha, o que está dentro da caixinha através de qualquer lugar. Já da let, você precisa estar dentro do escudo de proteção para poder alterar o seu valor. O que é que isso quer dizer? Esse escudo de proteção você pode interpretar como o bloco, né? O escopo de bloco, ou seja, dentro de um if, por exemplo. E no caso da const, você não pode alterar de jeito nenhum. Você vê que ela está com cadeado. A única forma possível de você alterar seria pedindo para ela mesma se alterar, como está escrito aqui. Ou seja, se houver um
um método para que a const se altere. Rapidamente falando sobre ponto e vírgula, o JavaScript aceita comandos tanto com ponto e vírgula ou sem o ponto e vírgula, né? Então, lendo aqui rapidamente, o uso do ponto e vírgula como delimitador de expressões é opcional, mas é considerado uma boa prática utilizá-lo, pois deixa mais claro onde uma expressão acaba e outra começa. Além disso, há situações específicas que sua falta gera erro no código. Então, veja aqui que esse código simples aqui, primeiro declarou A como 11, B como 22, e essa instrução aqui, né, você inverte o A pelo B. Então, no caso, o A passa a ser 22 e o B passa a ser 11. E veja que sai alterado aqui, um pelo outro. Agora, observe que aqui no LED está com ponto e vírgula aqui. Já nesse exemplo aqui, que está sem ponto e vírgula, observe que ocorreu um erro. Então, é um exemplo de que, às vezes, o seu código pode dar erro por falta de ponto e vírgula, mesmo aceitando das duas formas, na maioria das instruções, né? Aqui, né, sem muitas surpresas por aqui, a declaração das condicionais if e else em JavaScript é idêntico à de outras linguagens, como Java e C++. Então, aqui, sem muita surpresa, tá, é bem parecido. Aqui é como se declara a lista, no caso, a array. Você bota entre colchetes e já pode começar a atribuir os valores, né? Tanto string quanto número, enfim. E é simplesmente fazer isso daqui. Então, alguns tipos de operação que você pode fazer com a sua lista. Printar, você botar o log, botar aqui o índice, né? E aí vai, no caso, o índice 0, vai aparecer abacaxi. O ponto push, você inclui novos itens dentro da sua lista. Então, nesse caso aqui, você vê que só tem 3 itens. Você adicionou o ponto push pera e laranja. Agora ficou com 5 itens. E quando você printa novamente a lista toda, já vai aparecer os 5 itens. E o pop vai retirar o último item que foi adicionado. Então, nesse caso aqui, você retirou o pop, retirou o laranja, que era o último item, e ficou só com 4. E, inclusive, é possível você adicionar um espaço vazio na sua lista. Simplesmente você, quando criar, fazer duas vírgulas, né, deixando um espaço em branco, e aí quando você for printar, você vê que aqui está um espaço em vazio mesmo. E aí você depois pode inserir alguma coisa aqui, utilizando... no caso, o índice 1. O laço de repetição, aqui rapidamente, o for do while e o while bem similar ao C e o Java. E aqui, como eu falei lá no início, tem um for in e o for off, que é similar na linguagem, por exemplo, do Python, né? Então, aqui tem uma lista, né, de segunda a sexta, e aqui é um print clássico do for, né, que você declara o início, o final e o passo, né, e aqui vai printar todos os dias da semana. Já aqui é o for off, né, que interage com o valor das propriedades. Então, quando você utiliza let dia of semana, o dia vai printar o valor que está dentro da lista na posição que foi indicada aqui. No caso, vai indicar do início até o final. Nesse caso aqui vai printar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como está aqui na saída, né? Então, este aqui é o for off. O for in é diferente, com os nomes das propriedades. Então, você botar let dia em semana, em vez de printar o valor, que é segunda a sexta, vai printar o índice de cada um, que é de 0 a 4. JavaScript tem algumas maneiras diferentes de criar funções, sendo algumas mais viáveis para determinadas situações pelas suas declarações menos verbosas. Então, aqui são alguns tipos, né? Functions Declaration, Functions Expression, Arrow Functions, Functions Constructor e Generator Functions. E a gente vai ver um pouquinho rapidamente de cada um aqui. O Functions Declaration é a forma mais clássica, que utiliza a palavra reservada function, depois o nome da função, entre parênteses aqui você pode botar ou não os parâmetros e a chave onde você vai botar o corpo da sua função, né? Aqui embaixo é a construção de se você utilizar os parâmetros, né? Pode ser 1, 2, 3, enfim. Então aqui é um simples código com a Functions Declaration, né? Função ao lá, sem parâmetros, você bota lá e printa ao lá, depois você chama e vai executar o lá. E a segunda função é uma função de soma, né? Então, você já tem aqui 2 parâmetros, número A e número B, e retorna a soma dos 2. Então, quando você chama essa função, somar 1 com 5, vai dar output de 6. O Functions Expression é um pouco diferente, porque você pode declarar uma função e atribuí-la a uma variável. Nesse caso aqui, a variável const, que é a constante, e você já pode atribuir a função já a esta variável. Então, o que muda aqui é que depois do símbolo de igualdade, você já bota function e os seus parâmetros, né, entre parênteses ou não. E logo depois você bota o corpo dela.
da mesma forma, você tem uma função do tipo expressão, né? Aqui há uma variável const olá, que você atribuiu uma função a ela, então ela passa a ser uma função olá, e você vai printar aqui logo depois. A arrow function, que é uma forma de você diminuir a escrita da sua função. Então, quando você quer fazer funções menos verbosas, você pode usar a arrow function. Então, neste caso aqui, ela também utiliza, ela vai atribuir a função a uma variável, né? O nome da variável, no caso, const name. E o que muda é daqui para cá. Porque, ao invés de você utilizar as palavras reservadas a function, você já pode diretamente partir para os parâmetros entre parênteses. Logo após, você utiliza o símbolo de arrow, que é um símbolo de igual e o maior que, e depois o corpo da função. Então, aqui está uma transformação da função do tipo de expressão para arrow function. O que acontece? Aqui é um tipo de expressão normal. Você atribui aqui uma variável e depois a função a ela. E aqui você botou o corpo dela. Aqui já é uma primeira arrow function. Nesse caso aqui, você já não botou o nome function daqui. Você só simplesmente botou igual e maior que e o corpo da função. Já aqui, que é a forma mais reduzida, você bota aqui o nome igual dos parênteses, né? E em vez de você utilizar a chave, você pode, se sua função for de apenas uma instrução, né, como o caso return, você pode omitir os parênteses, que é nesse caso, caso tenha mais de uma instrução, você tem que utilizar os parênteses, né? Então, aqui é uma arrow function utilizando um parâmetro dentro, né? Veja aqui que, como só tem um parâmetro, você bota aqui dentro o nome, entre parênteses, e se for apenas um parâmetro, você pode, inclusive, omitir os parênteses Você pode simplesmente botar nome, em vez de botar entre parênteses, e colocar depois a instrução, se for de apenas uma instrução, a função. E tem aqui functions constructor. A função construtora são declaradas e definidas como qualquer outra expression ou declaration. O jeito de se usar é o mesmo, a diferença está no caso de uso e o que ela retorna. Então, normalmente, as funções do tipo construtora, você declara ela com a letra maiúscula. E nesse exemplo aqui, a gente está usando a função construtora que irá criar um objeto do tipo pessoa, né? Um objeto pessoa. E as funções construtora, a diferença dela está justamente na forma como ela é utilizada, que precisa ser invocada a palavra reservada new, né? Então, aqui você declarou a função e o corpo dela, e logo aqui, essa instrução aqui, const p igual new pessoa, você criou um objeto p do tipo pessoa, que vai receber o nome de fulano, né? Que é o parâmetro aqui. E aqui, só para terminar, é um outro tipo de função, né? Função geradora, podem ser interrompidas durante a invocação e, posteriormente, podemos dar continuidade em sua execução. Então, é um caso um pouco mais complexo, mas caso tenha curiosidade, pode posteriormente dar uma olhada aqui através desse QR Code. Bom, pessoal, agora vamos falar também um pouco sobre objetos, tá? O JavaScript também é uma linguagem que também pode ser orientada a objeto, mas nesse caso, qualquer objeto pode ser usado como um template para criar novos objetos e usar as propriedades ou os métodos definidos dentro dele. Então, novos objetos também podem definir suas próprias propriedades ou métodos e também podem ser associados como um protótipo para outro objeto. Se você conhece um pouco sobre orientação a objetos em outra linguagem, é muito parecido. Bom, aqui a gente tem um pouco da notação literal, né, dos objetos. No caso, a gente tem aqui var pessoa, aqui a gente tem todas as características dessa pessoa. E aí é bem parecido, a diferença é que, se você conhece um pouco de Java, é um pouco parecido. E aí aqui dentro eu consigo criar, dentro do objeto, né, eu consigo criar uma função aqui dentro também, mas de forma, como vocês podem perceber, o código ele fica bem mais enxuto, né, fica bem mais simples de entender. E aqui a gente tem esse return dentro da função, e aí aqui do lado, né, eu vou chamar todos esses atributos, né, no caso, eu vou chegar pessoa.nome, pessoa.idade, e aí, esses são os retornos que estão aqui nos comentários. E aí, eu posso chegar aqui, pessoa.saudação, e vai sair, olá, eu sou o fulano, né, que é o this.nome, e tenho 25 anos. Isso existe como você inserir propriedades também em um objeto vazio. Aqui, nesse caso, a gente criamos, né, esse objeto carro, e aí a gente atribuiu aqui esse carro, atribuímos a esse objeto marca, modelo e o ano, como vocês podem ver. E nisso a gente vai ter aqui, no caso, a gente consegue retornar
nesse caso, Varca, retornando, né, todos esses atributos aqui. Bom, também é possível a gente criar um objeto sem o construtor, ou perdão, com o construtor, e aí a gente tem aqui const p, o principal no caso, né? A gente cria uma função, como nesse caso, né? No JavaScript, até os objetos, eles são funções. Então, a gente pode chegar aqui, eu vou criar essa função pessoa, nome, idade, e aí nisso a gente tem o this.nome e this.idade, e aí a gente tem aqui, no caso, a gente consegue chamar esse construtor, no caso, atribuindo fulano, né, para o nome e 25 para a idade. Boa noite, meu nome é Ayrton e vamos falar um pouco sobre o DOM e como manipulá-lo. Primeiramente, o que é o DOM? DOM, Document Object Model, é uma interface de programação para documentos HTML, XML e SVG. Ele fornece uma representação estruturada do documento como uma árvore. O DOM define métodos que permitem acessar a árvore para que eles possam alterar a estrutura, estilo e conteúdo do documento. Aqui é uma representação do DOM do documento HTML, que temos aqui logo à esquerda. Podemos observar aqui na árvore do DOM todas as estruturas HTML e todos os valores que cada estrutura dessa possui, como por exemplo o title tem o valor meu documento HTML, o H1 o valor dele é cabeçalho, este P tem valor de p tag 1, este P tem valor de p tag 2. E nós podemos observar que essa árvore representa exatamente essa estrutura HTML aqui ao lado. Cada quadradinho desse ele é representado como um objeto. E esses objetos podem ser alterados individualmente ou em conjunto, né? Algumas propriedades do DOM. Temos o ID, que é a propriedade que define ou retorna o valor do atributo de um elemento. O class name, que define ou retorna o valor do atributo de uma classe do elemento. O inner HTML, que define ou retorna o conteúdo de um elemento. O ID é a forma mais simples e que nós conseguimos de selecionar um elemento, e nós, com essa propriedade, nós conseguimos definir ou retornar este valor. O class name, da mesma forma como o ID, ele define ou retorna o valor da classe daquele elemento. E o inner HTML, ele define ou retorna o conteúdo do elemento. Ele é muito utilizado para você alterar o valor de uma estrutura de HTML que já está definida. Você, com essa propriedade, você consegue, por exemplo, alterar um texto de um parágrafo via JavaScript. Temos também o style, que define ou retorna o valor do atributo de estilo de um elemento. E o title, que define ou retorna o valor do atributo title de um elemento. Eles funcionam da mesma forma que os atributos anteriores, como o ID e o class name. Alguns métodos do DOM. GetElementById retorna o elemento que possui o atributo ID com valor especificado. Ele é bastante utilizado na verdade, quando você quer selecionar um elemento individualmente. E com isso, após você selecionar este elemento, você pode alterar, modificar este elemento da maneira que você bem desejar. GetElementsByClassName, ele retorna um HTML collection contendo todos os elementos com o nome de classe especificado. Ou seja, ele vai retornar todos os elementos que possuem a classe que você passar para ele como parâmetro. Ou seja, ele vai retornar essa lista de elementos e daí você consegue modificar
essa lista da melhor forma que você encontrar e precisar. Get Elements by Tag Name, ele retorna um HTML Collection contendo todos os elementos com a tag name especificada. Ele funciona de forma bem semelhante ao Get Elements by Class Name, só que agora com tag, né? No caso, você poderia selecionar todas as tags div ou todas as tags p de um documento e alterar ou modificar da forma que você bem entender ou precisar. Query Selector, ele retorna o primeiro elemento que corresponde ao seletor CSS especificado. E temos também o Query Selector All, que ele retorna agora todos os elementos que correspondem ao seletor CSS especificado. Ou seja, aquelas regras de seleção CSS que nós aprendemos no workshop passado, eles são aplicados aqui. Você coloca a sua query CSS nesse seletor e ele vai retornar especificamente através dessa query. Essa query que tem como, por exemplo, os IDs que começam sempre com um hashtag, ou as classes que começam com um ponto. Você monta essa query, assim como lá no CSS, e ele vai fazer essa seleção para você a partir desses métodos. Aqui embaixo também nós temos a lista completa para todos os métodos e propriedades que nós podemos estar aí utilizando no DOM. Vocês podem acessar posteriormente. Bom, vamos falar agora um pouco também sobre eventos do DOM. Basicamente vamos usar aí o Edge Event Listing, onde ele tem por parâmetro uma string onde você vai passar o evento e logo após uma função callback, que são funções que são passadas como parâmetro, mas para a nossa abordagem aqui, nós podemos olhar para essa função como uma função que vai ser executada após o evento ser disparado, né? Posteriormente, vamos abordar melhor essa questão da função callback. Dentre estes eventos, temos o evento de clique, que ele é disparado quando o elemento é clicado. O evento select, que é disparado quando o elemento é selecionado. O evento change, que é disparado quando o elemento, nesse caso, um elemento de tipo input, select ou text area, sofre alguma mudança. Temos também o evento focus, que é disparado quando o elemento é focalizado, como por exemplo um cursor no campo de texto. Quando o usuário clica em um campo de texto, aquele cursor fica piscando e esse é um indício que aquele campo de texto está selecionado, ou seja, se aquele campo de texto tiver um evento focus, é este momento, quando o usuário clica naquele campo de texto, que esse evento focus é disparado. E temos o blur, que é disparado quando o evento não está mais focalizado, ou seja, quando o usuário, após ele clicar naquele campo de texto e digitar o que precisa ser digitado, ele simplesmente clica fora daquele campo de texto. Esse evento de clicar fora, assim que ele é registrado, ele é disparado pelo blur, ou seja, o blur é quando o usuário não desfocaliza, né, aquele campo que antes estava selecionado. Bom, manipulação do DOM. Aqui temos uma pequena demonstração, que é criando uma interface para ligar e desligar uma lâmpada. Temos aqui dois códigos. O primeiro código é um código base para aqueles que desejam praticar. E o segundo código é um código para uma solução. Lembrando que este exercício aqui não é o nosso desafio final, né? Então, é apenas uma demonstração, um exercício de fixação de
muitas das propriedades e métodos que nós estudamos até agora aqui neste workshop. Vamos abrir aqui rapidamente um arquivo de solução para mostrar como nós aplicamos os conhecimentos até agora aprendidos. Bom, vou dar um zoom para melhor facilitar a visualização. O arquivo base já vai vir com um HTML. Este HTML, você não vai se preocupar em editar nada aqui. Nosso foco aqui é construir o JavaScript para justamente criar esse interruptor e dar esse efeito bem interessante. É um exercício introdutório, mas que aqui você já vai conseguir utilizar bastante das coisas que nós aprendemos, né? Aqui no JavaScript o que fizemos? Primeiramente, nós criamos duas variáveis de tipo const, onde vai ter tanto a imagem da lâmpada ligada quanto a imagem da lâmpada desligada. Elas não vão ser alteradas em momento algum do código, por isso optamos por utilizar variáveis do tipo const. Logo em seguida, nós capturamos o elemento lâmpada, que se vocês observarem aqui no HTML, o elemento lâmpada, que tem um ID lâmpada, ela é essa tag imagem, que agora ela está com a classe off, ou seja, ela está desligada, mas observem que aqui no src ela não tem nenhuma referência de imagem, né? Ou seja, é uma tag vazia. Tanto é que se você abrir lá o documento para praticar, né, que só vem o código base, essa tela aqui à direita, ela vai estar apenas com o título interruptor JavaScript e com o botãozinho aqui de ligar. O que vamos fazer primeiramente? Vamos selecionar essa lâmpada numa variável let. E para isso vamos utilizar o getElementById. Ou seja, aqui nós vamos selecionar o elemento que tem um ID chamado lâmpada, ou seja, nossa imagem. E também vamos selecionar o interruptor. Quem é o interruptor? Observe aqui que nós utilizamos o getElementById da mesma forma que utilizamos aqui em lâmpada, ou seja, vamos selecionar um elemento chamado interruptor, que no caso é o nosso botão. Observe aqui que o ID dele é interruptor, ou seja, selecionamos a imagem chamada lâmpada, selecionamos também o botão chamado interruptor. Vamos alterar e modificar esses dois elementos do HTML para que nosso código funcione e obtenhamos, né, o efeito desejado. Primeiramente, nossa imagem ela não tem referência, né? Ela está vazia. O que vamos primeiro fazer é colocar a imagem de off nela. Vale ressaltar que a imagem off ela já está definida aqui, que é a nossa variável const, que contém o link da imagem off. Agora, com a imagem off, e você dá um run aqui, você vai observar que essa imagem já vai aparecer. Agora vamos adicionar o evento de clique do nosso interruptor, que é o botão ligar. E com isso, vamos finalizar o nosso exercício, que é criar o efeito do interruptor. Para isso, pegamos o nosso interruptor, que já selecionamos, adicionamos agora o Add Event Listing com o evento click, ou seja, quando clicar no interruptor, o que faremos? Bom, primeiramente, se a lâmpada tiver a classe on, ou seja, class name da lâmpada for on, sabemos que a lâmpada está ligada. Então, vamos fazer o procedimento de desligar. Como vai ser esse procedimento de desligar? Basicamente, pegamos a lâmpada,
e trocamos a sua referência de imagem, que é o src, para off. Ou seja, vamos colocar a URL da imagem desligada. E também vamos trocar a classe da nossa lâmpada para off, para sabermos que agora ela está desligada. Também vamos trocar o label do nosso botão, ou seja, o que está escrito no nosso botão. Então, vamos pegar aqui o nosso interruptor, que já foi selecionado nos passos anteriores. Utilizando o inner.html, trocamos o nome do nosso botão, né, o valor que está escrito nele. Ou seja, agora que a nossa imagem está desligada, nosso botão tem que fazer ela ligar. Então, vamos colocar ligar nesse botão. E basicamente é a mesma coisa para o procedimento de ligar, só que, né, inversamente, ou seja, onde está on, nós colocamos off, e onde está off, nós colocamos on. Basicamente é esse o código. Vamos rodar aqui. E o efeito do nosso exercício é esse. Quando eu clicar no botão de ligar, a lâmpada liga e o botão troca de nome. Quando clicarmos em desligar, a lâmpada ela desliga e trocamos de nome. Um exercício bem simples, mas que nós conseguimos utilizar bastante coisa do que a gente aprendeu até agora, né? Quem quiser praticar, voltando aqui ao slide, quem quiser praticar, tem este link de prática, só com o documento base. E quem quiser conferir essa solução que nós apresentamos até aqui agora, né, pode acessar esse segundo link. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora que a gente viu um pouco mais sobre eventos, vocês podem também aprender um pouquinho mais. A gente deixou um QR Code aqui para vocês escanear. E também, só para resumir também, os eventos eles podem representar desde interações básicas do usuário, né? Quando a gente clica durante a rolagem da página, até notificações automáticas de novidades no DOM. Então, como a Ayrton falou, também são métodos que retornam também dentro desses eventos. Além disso, eu queria trazer um pouco mais de coisas que são muito importantes, mas que a gente vai utilizar no nosso desafio. Então, esse é o momento de você prestar atenção. Existem propriedades do JavaScript que também manipulam o CSS. Existem propriedades de exibição de estilo. Então, quando a gente fala de estilo, lembrando daquela imagem lá do início, a gente está falando de CSS. Eu trouxe aqui uma propriedade que é o style.display, tá? No caso, a gente vai ter um objeto, né? No caso, style, a gente vai ter o object style.display e um value. Esse value, ele é um valor. Nisso, esse style.display, ele vai definir a visibilidade ou não de um objeto, a depender do valor atribuído, no caso, em value. No caso, a gente vai ter o object style.display none. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ser renderizado na tela logo de início, se tiver com essa propriedade, tá? A não ser que exista uma outra ação. E embaixo, a gente vai ter o object style.display block, significa que esse elemento ele será renderizado como bloco de texto. Então, essas propriedades existem inúmeras, tá? Eu trouxe uma delas só para a gente conseguir ilustrar como a gente consegue também manipular o CSS a partir de propriedades do JavaScript. Bom, também vocês devem ter percebido que esses eventos que a gente falou, eles fazem parte do dia a dia do usuário. Digamos que você está navegando e aí do nada você clica com o mouse e aparece um pop-up, ou então quando você passa o cursor do mouse, você é levado para uma outra guia, por exemplo. Quando você pressiona uma tecla do teclado, quando você recebe uma mensagem de confirmação de um formulário sendo enviado, ou então você recebe alguma mensagem de um erro, tá? É como esses eventos, eles fazem parte do dia a dia, às vezes eles fazem parte e a gente não percebe. Agora também, eu queria muito trazer um pouco sobre isso, sobre como a gente criar as nossas próprias funções, tá? Essa é a sintaxe básica de uma função que você consegue criar. Primeiro ela vai ter o nome function, tá? E depois, onde tem my function, minha função, você pode colocar o nome que você quiser. E dentro dessa função, você pode colocar qualquer ação que você queira dentro dessa função.
e embaixo você irá chamá-la, no caso, myFunction. Isso dentro lá, então, pode ser dentro da tag style, como a gente falou lá no início, ou também dentro em um arquivo JavaScript separado, tá? Então, aqui uma forma também de você criar e chamar a sua própria função. Nesse caso, vai surgir um alert escrito hello, tá? Mas aqui você pode, a partir daqui, você já pode construir essas próprias funções com as inúmeras propriedades que a gente viu hoje. Bom, meu nome é Jonathan Bispo dos Santos e eu vim falar sobre o JavaScript assíncrono. Indo direto ao ponto, né? No começo da nossa vida de desenvolvedor, de programador, quando a gente está na faculdade, estudando, fazendo um curso, a gente é ensinado a enxergar o software, né, como algo que ocorre quase em linha reta, né? Você tem um começo, meio e fim muito bem estruturado. No entanto, com o avanço da tecnologia e da necessidade de respostas cada vez mais rápidas, esse tipo de pensamento foi ficando bem antiquado. Pois a gente vai precisar de ter várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Processamento em paralelo. E um ambiente tão complexo como a web não poderia funcionar tão bem com um único fluxo de execução. No entanto, para JavaScript, criar várias threads, que a gente aprende mais ou menos ali na disciplina de sistemas operacionais, não foi considerada como a melhor solução. Por quê? Pois criar várias threads poderia gastar muitos recursos computacionais, muita memória, muito processamento para gerenciar essas threads de execução. Bom, então, o modelo que o JavaScript roda, no geral, que veio lá do motor V8, do Google Chrome e do Node.js, foi basicamente o seguinte. Eu tenho um event loop que funciona como se fosse um while. Toda vez que me chega uma requisição, ele entra nesse while. Ele entra numa fila. Ele entra nessa fila aqui. O event loop vai processando na ordem. Ele vai chegar aqui e vai perguntar: bom, requisição, pedido, evento. Você, por acaso, faz alguma requisição bloqueante? Você acessa o disco? Você faz chamada API? Sim ou não? Se sim, na hora que você chegar nessa parte bloqueante, venha para cá, que eu escolha uma thread do meu pool de threads, que ela vai aguardar você ser finalizada. E daí, quando terminar, ela volta de novo para o final da fila e depois ela continua executando. E se tiver um outro pedido bloqueante, vai ocorrer o mesmo processo. Isso é muito legal. E sabendo disso, fica mais simples entender o funcionamento no geral, né, da linguagem. Enfim, então vamos para esses callbacks. Bom, callbacks são funções tipicamente passadas como argumento de outras funções para serem executadas quando um evento ocorrer, ou então quando parte do código terminar de ser executado. Por exemplo, aqui nós temos ao lado a criação de uma callback, de uma função que tem uma callback dentro dela. A gente tem a função imprime vezes 5, e é imprime vezes 2, e a gente chama imprime vezes 5 e passa a função imprime vezes 2 como parâmetro. Então, quando ela imprimir vezes 5, ela vai passar o valor que ela obteve no final como parâmetro da segunda função. Parece meio complexo, mas não é. E a grande vantagem das callbacks é que o processador pode ir processando outras coisas enquanto a resposta não chega. Enquanto isso, não precisa ficar parado para dar a resposta. Por exemplo, aqui nesse tempo desse set timeout, a gente tem uma callback, eu passo um arrow function aqui dentro. Após esse tempo terminar, que é uma coisa bloqueante, ela vai chamar isso daqui. E enquanto esse tempo, o processador ele não fica receoso, ele não fica ocioso, né? Ele está trabalhando com outras coisas. Mas, no entanto, o grande problema das callbacks é que, na medida que você tem muitas callbacks aninhadas, pode se tornar muito facilmente complexo e verboso lidar com isso, prejudicando muito a manutenção do seu código, beleza? Outra desvantagem também é que o seu código cresce para o lado e acaba ficando um código muito ruim de dar manutenção, porque você tem que ir jogando lá o seu editor para o lado para você ver o que está acontecendo. E esse fenômeno ficou conhecido como callback hell. Aqui nesse link a gente pode ir lá para o site do Callback Hell e lá eles explicam melhor esse fenômeno. E daí a gente tem as promises, que elas nasceram para tentar resolver esse problema. Promises são construtos, né, usados para sincronizar a execução de programas que ainda não foram resolvidos no momento da chamada. Bem parecido com a callback, né? Eu passo uma função que quando a minha primeira função parar de resolver o problema, ela vai chamar a segunda e a segunda vai começar a lidar com aquilo. Com as promises ocorre algo muito parecido. Sendo assim, né, as promises, elas são
constituídas sobre a promessa de que uma dada condição irá acontecer. Por exemplo, uma chamada HTTP em outra máquina vai ser respondida. Promises são bem similares a callback, como eu acabei de dizer, com o plus de evitar, né, o callback hell. Pois com as promises o código cresce para baixo. E promises definem uma ação que vai ser executada no futuro, ou seja, esta ação pode ser resolvida com sucesso ou rejeitada. Aqui do lado a gente tem um exemplo disso, né? Quando eu retorno promise.resolve, quer dizer que ela foi resolvida com sucesso. Quando eu retorno promise.reject, quer dizer que ela foi rejeitada, que ela teve um problema ali dentro. Especificando mais ainda, aqui nos retornos de um dem, que a gente vai ver esse método um pouquinho mais para frente, quando o x é um valor do tipo número ou string, ou então objeto, e você retorna o x, é equivalente a você dar return promise.resolve x. Quando você faz um throw, né, no caso você teve uma exceção, é equivalente a você dar um return promise.reject. Isso lembra muito a parte de tratamento de exceções. A promise ela já tem isso dentro dela nativamente. Quando a promise que já foi terminada é retornada, no caso eu tinha uma promise sendo processada, por exemplo, fiz uma requisição com o fetch, beleza? E daí eu já retornei ela, porque eu já esperei ela acontecer. Se eu fizer isso e eu retornar todo o objeto diretamente, eu vou estar retornando o objeto que já foi terminado, uma promessa que já foi garantida. E quando eu posso fazer também, retornar o próprio objeto que eu obtive, ou então retornar o promise.resolve e o objeto dentro. Ou então, se eu não gostar do objeto, também posso fazer promise.reject no objeto. E quando a promise está pendente, isso é algo que vai ser avaliado em um dem subsequente. Olhando para esse código daqui, fica mais claro enxergar. Return.promise.resolve response.json. Como eu posso ser seguido por um dem, então eu posso aceitar, né, posso compreender que o retorno disso daqui é uma promise também. Então, dem, aí eu recebo o objeto JSON e daí eu faço uma avaliação dele. Se o tamanho do meu objeto JSON que eu recebi é vazio, é 0, então eu rejeito, porque eu espero receber alguma coisa. No entanto, se tiver um tamanho maior do que 0, no caso eu receber algum elemento, eu posso continuar. Bom, o método dem, né, que a gente passou por cima agora, mas não vimos como ele funciona completamente. Bom, o dem é usado quando uma promessa é resolvida com sucesso. Então, ela pode também ser sucedida por um dem. Um dem pode suceder outro, como aqui o exemplo. A função dem, em português, significa depois, a palavra dem, né? Trazendo a ideia de, depois de executar a parte A, ou então a função A, execute a função B. O dem pode ser encadeado, trazendo a ideia mais clara de um pipeline, de um filtro de execução, facilitando a leitura do código. Por exemplo, acorde, .dem, levante, .dem, tome banho, .dem, vá trabalhar. O catch ela é utilizado quando você rejeita um objeto. E é feito para, no caso, quando você rejeitou, e a gente viu que reject é equivalente a levantar uma exceção, ele pega promises que retornaram problemas, de uma forma geral. E nós também podemos encadear o catch com o fluxo de execução de um outro dem. No caso, qual a abstração que isso traz? Eu estava rodando um dem, esse método de cá, por exemplo. E dentro dele eu recebi um vazio, e eu não quero vazio. Então, dentro do catch, eu posso fazer um tratamento desse problema que eu tive. Ou então só imprimir, para eu ter ciência dele, que foi o que eu fiz aqui nesse exemplo. E o método finally, ele serve para que, independente do que ocorra no pipeline de dems e catches, ele sempre execute. Pode ser usado, por exemplo, no final, para fechar uma conexão com o banco de dados, ou então gravar um arquivo de log e fechar o arquivo de log. Ele garante que sempre no final ele vai executar. Por isso aqui na mensagem, sempre executa. E o async await, que é o método que particularmente eu mais gosto, é um sugar syntax. O que é um sugar syntax? É uma tentativa de tornar de mais simples entendimento. E mais simples entendimento que uma promise. Se a gente imprimir, por exemplo, uma função assíncrona, em qualquer motor JavaScript, ela vai retornar uma promise. Então, assim que as funções async await, na realidade, são uma promise com uma casca mais simples de ser compreendida. Bom, dentro da função async await, que você declara colocando um async antes da sua palavra function, você pode utilizar a palavra await, que permite esperar
que uma promise ou uma função assíncrona seja resolvida. E isso já facilita bastante, porque tira um pouco daquela abstração de você ter que sempre testar com cat, por exemplo, se ocorreu tudo bem ou não. E o tratamento de exceções é realizado assim como nas formas síncronas, né? Onde eu tenho um try, um catch, desse jeito. E aqui dentro eu consigo tratar os meus problemas, como, por exemplo, divisão por zero, se não chegar o elemento que eu quero, se eu tentar consultar um arquivo que não existe. Agora... Bom, pessoal, chegamos ao final, né, do nosso workshop. E a gente queria passar para vocês um desafio, que é você criar a sua própria pop-up de promoção. Como que esse desafio funciona, tá? Dentro dessa pop-up, no caso, dentro dessa página HTML, você vai utilizar recursos tanto do CSS quanto do HTML. E a ideia é que você crie um botão e dentro desse botão você clique e mostre um cupom de desconto, da forma como você achar melhor. Aqui a gente tem um exemplo e a gente deixou um link de exemplo para vocês no JS Fiddle, mas a ideia é que vocês explorem e façam da forma que vocês acharem melhor. Vocês podem utilizar animações ou não utilizar animações, mas esse desafio, você vai usar muita coisa que a gente falou aqui no nosso workshop, tá? Muitas coisas que a gente utilizou, principalmente na parte de manipulação da DOM, eventos principalmente, e qualquer coisa a gente está disponível também para tirar dúvidas. Mas a ideia é que você crie uma página simples com um botão, uma tag button, e dentro dessa tag, ao você clicar, você tenha um pop-up um pouco estilizado. Este é o desafio que a gente deixou para vocês, e qualquer coisa vocês também pode passar para o lado. Nesse caso, o desafio está disponível aqui nesse link, você pode clicar e fazer o seu fork e fazer o desafio. E nisso, a estilização também fica por sua conta, tá? Você pode utilizar a cor que você quiser, a ferramenta que você quiser. E nisso, quando você terminar, você pode enviar o resultado para este e-mail, tá? Que a gente dá aquele feedback. Qualquer coisa também, em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a equipe através dos e-mails disponíveis no próximo slide. Bom, aqui estão os nossos e-mails, você pode entrar em contato, se for no caso sobre um tópico específico que a gente falou, principalmente, pode entrar em contato com a equipe. E aqui estão as nossas referências, então muito obrigada a você que assistiu também até o final. E este foi o nosso workshop de JavaScript. Muito obrigada e até a próxima.